O silêncio da noite foi quebrado por um grito. Um grito que congelou o sangue de todos que estavam na casa grande. Quando os criados chegaram ao quarto do senhor Bernardo Vasconcelos de Albuquerque, encontraram uma cena que ninguém jamais esqueceria. O homem mais poderoso daquela fazenda, o senhor absoluto de mais de 200 almas, estava amarrado à própria cama, com o corpo coberto de marcas. Mas o pior estava por vir. E o responsável? Um homem que todos consideravam quebrado, destruído, incapaz de qualquer reação. Seu nome era Joaquim. E esta é a história de como um escravo transformou a dor mais profunda em uma vingança que ecoaria pelos séculos. Mas antes de entendermos como chegamos àquela noite terrível, precisamos voltar no tempo. Precisamos conhecer quem era Joaquim e o que fizeram com ele para transformar um homem pacífico no executor de uma das vinganças mais brutais já registradas no Vale do Paraíba Fluminense. Joaquim não nasceu escravo. Isso é importante que você saiba. Ele nasceu livre, em uma pequena aldeia no interior da África Ocidental, onde aprendeu o ofício de ferreiro com seu pai. Tinha esposa, tinha filhos, tinha uma vida. Mas aos 23 anos, sua aldeia foi atacada. Homens armados chegaram de madrugada, queimaram as palhoças, separaram as famílias. Joaquim nunca mais viu seus filhos. Nunca mais soube se estavam vivos ou mortos. A travessia pelo Atlântico durou 42 dias. 42 dias de inferno, acorrentado no porão de um navio negreiro, respirando o cheiro de morte, vômito e desespero. Quando finalmente chegou ao Rio de Janeiro, em 1854, Joaquim era apenas uma sombra do homem que tinha sido. Tinha 18 anos agora, contados pela nova vida que lhe impuseram. Foi comprado por Bernardo Vasconcelos de Albuquerque, um barão do café que possuía uma das maiores fazendas do Vale do Paraíba. A Fazenda Santa Eulália produzia milhares de sacas de café por ano. E cada saca era regada com o suor e o sangue de pessoas como Joaquim. Os primeiros anos foram de adaptação brutal. Joaquim trabalhou nos cafezais sob o sol escaldante, com as costas queimando, os pés sangrando. Aprendeu que ali não era humano. Era propriedade, era coisa, era menos que o gado, porque gado custava mais caro para repor. Mas algo dentro dele se recusava a morrer completamente. Em 1861, 7 anos após sua chegada, Joaquim conheceu Maria Benedita. Ela tinha acabado de chegar à fazenda, vinda de Minas Gerais, vendida pelo antigo senhor que estava falido. Maria Benedita tinha olhos que ainda guardavam luz, apesar de tudo. Tinha 22 anos e um sorriso tímido que ela só mostrava quando o feitor não estava por perto. Eles se aproximaram devagar, com cuidado, como duas pessoas que já tinham perdido demais e temiam perder de novo. Conversavam nos poucos momentos de descanso, depois das 18 horas diárias de trabalho forçado. Joaquim contava sobre a África, sobre as estrelas que via quando criança, sobre o som das ferramentas do pai na bigorna. Maria Benedita falava dos cantos que sua avó ensinara, das histórias de orixás que resistiam na memória, mesmo quando tudo mais parecia perdido. O amor nasceu ali, naquele lugar de horror. E talvez por isso fosse ainda mais precioso. Era a única coisa que ninguém podia tirar deles. Ou assim pensavam. Em 1863, com a permissão relutante do feitor, Joaquim e Maria Benedita se casaram segundo os costumes da senzala. Não houve padre, não houve papel assinado, mas houve promessas sussurradas à luz de velas de sebo. Houve mãos entrelaçadas, houve esperança. Durante 9 anos, Joaquim e Maria Benedita construíram algo impossível naquele inferno: uma família. Tiveram um filho em 1865, que batizaram Benedito, em homenagem à mãe. A criança tinha os olhos do pai e o sorriso da mãe. Quando Joaquim o segurava nos braços, nos poucos momentos de folga aos domingos, sentia que ainda havia razão para continuar vivo. Mas o senhor Bernardo Vasconcelos de Albuquerque não era como alguns outros fazendeiros da região.
Ele não se contentava em explorar apenas o trabalho de seus escravos. Ele precisava quebrar o espírito deles. Precisava lembrá-los constantemente de que não eram nada. Bernardo tinha 48 anos em 1872. Era um homem grande, de barba grisalha e mãos que nunca tinham conhecido o trabalho honesto. Tinha esposa, Dona Efigênia, uma mulher pálida que passava os dias bordando e fingindo não ver o que o marido fazia. Tinham 3 filhos, já adultos, que administravam outras propriedades da família. A reputação de Bernardo era terrível, mesmo entre outros senhores de escravos. Ele chicoteava pessoalmente os cativos quando estava de mau humor. Ordenava castigos públicos por infrações mínimas. Separava famílias por capricho. E tinha um hábito particular que todos na fazenda conheciam, mas sobre o qual ninguém ousava falar alto. Bernardo escolhia mulheres escravizadas para seus prazeres. Não importava se eram casadas. Não importava se tinham filhos. Quando ele apontava para uma mulher, ela tinha que ir. E os maridos, os pais, os irmãos tinham que abaixar a cabeça e engolir a humilhação. Durante anos, Maria Benedita conseguiu passar despercebida. Ela trabalhava na lavanderia da Casa Grande, um trabalho árduo, mas que a mantinha longe dos olhos diretos do Senhor. Joaquim respirava aliviado cada noite que ela voltava inteira para a senzala. Mas em março de 1872, tudo mudou. Foi uma tarde de terça-feira. Maria Benedita estava estendendo roupas no varal quando o Sr. Bernardo passou. Ele parou. Olhou para ela com aquele olhar que todas as mulheres da fazenda conheciam e temiam. Maria Benedita sentiu o mundo desabar. Naquela mesma noite, o feitor José Teodósio veio buscá-la. Joaquim estava na senzala, acabando de chegar do cafezal. Quando viu o feitor levar sua mulher, entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Não, ele sussurrou levantando-se. Por favor, não! O feitor nem olhou para ele. Outros escravos seguraram Joaquim pelos braços. Não faça isso, irmão, disse um deles, Sebastião, um homem mais velho que já tinha visto essa cena se repetir dezenas de vezes. Você só vai piorar as coisas para ela. Joaquim se debateu, mas eram muitos. Ele gritou, implorou, chorou. Maria Benedita olhou para trás uma única vez, antes de desaparecer na escuridão, sendo levada para a Casa Grande. Seus olhos estavam secos. Ela não chorava. Isso, de alguma forma, foi ainda pior para Joaquim. Ela voltou 3 horas depois. Não falou nada. Não chorou. Apenas se deitou na esteira e ficou olhando para o teto de sapê da senzala. Joaquim tentou abraçá-la, mas ela ficou rígida como pedra. Maria, ele sussurrou. Não toque em mim, ela disse com uma voz que não parecia mais a dela. Aquela foi a primeira noite, mas não foi a última. Nas semanas seguintes, o feitor veio buscar Maria Benedita outras 4 vezes. Cada vez que isso acontecia, algo dentro de Joaquim morria um pouco mais. Ele implorou ao feitor, ofereceu trabalhar em dobro, ofereceu receber ele mesmo os castigos físicos se deixassem Maria em paz. Mas suas súplicas eram recebidas com risos. Você não entende sua posição, negro, disse José Teodósio na 3ª vez. Você não tem mulher. Você não tem nada. Tudo aqui pertence ao Senhor, inclusive ela. Na 5ª vez que levaram Maria Benedita, algo quebrou definitivamente nela. Quando voltou, estava diferente. Os olhos não tinham mais luz, não falava mais. Mal comia, Joaquim tentava cuidar dela, mas era como cuidar de um fantasma. E então veio a notícia que destruiu tudo. Maria Benedita estava grávida. Ela sabia que não era filho de Joaquim. Eles não tinham se tocado desde que os abusos começaram. A criança era de Bernardo, e Maria Benedita não conseguiu suportar. Em uma noite de abril, ela pegou uma corda na lavanderia e se enforcou em uma árvore atrás da senzala. Benedito, o filho de 7 anos, foi quem a encontrou na manhã seguinte. Seus gritos acordaram toda a fazenda. Joaquim segurou o corpo da esposa nos braços enquanto o sol nascia. Não chorou, não gritou. Apenas ficou ali, abraçado com ela em silêncio absoluto. E naquele silêncio, algo nasceu. Algo escuro.
algo que tinha um único propósito. Os outros escravos olhavam para ele com medo. Sebastião, o mais velho, se aproximou. Joaquim, ele disse baixinho. Eu sei o que você está pensando. Não faça. Você tem um filho. Pense no menino. Mas Joaquim não respondeu. Seus olhos estavam fixos na casa grande, no topo da colina. O enterro de Maria Benedita foi rápido, sem cerimônia. Uma cova rasa perto do cafezal. Joaquim não assistiu. Ficou na senzala, sentado no escuro, planejando. Ele sabia que não podia simplesmente matar Bernardo. Isso seria fácil demais. E não seria justiça. Não depois do que aquele homem tinha feito. Não depois de ter destruído a única luz que restava na vida de Joaquim. Não. A vingança precisava ser algo mais. Precisava ser algo que Bernardo lembrasse para sempre. Precisava ser algo que o quebrasse da mesma forma que ele tinha quebrado Maria Benedita. Joaquim esperou, observou, aprendeu as rotinas da casa grande. Sabia quando Dona Efigênia tomava seu láudano para dormir. Sabia quando os criados se recolhiam. Sabia que Bernardo ficava sozinho no quarto dele, no segundo andar, sempre por volta da meia-noite. Durante 3 semanas, Joaquim foi o escravo mais obediente da fazenda. Trabalhava sem reclamar. Abaixava a cabeça quando o feitor passava. Não dava motivo para desconfiança. Mas à noite, quando todos dormiam, ele preparava sua vingança. De suas habilidades como ferreiro, Joaquim improvisou ferramentas. Uma faca afiada, feita de uma peça de metal roubada da oficina. Cordas trançadas com fibras resistentes. E algo mais. Algo que faria Bernardo entender exatamente o que tinha feito. A noite escolhida foi 17 de maio de 1872. Uma noite sem lua, escura como breu. Joaquim esperou até a meia-noite. Deixou Benedito dormindo sob os cuidados de Sebastião. Saiu da senzala como uma sombra. A casa grande tinha uma porta dos fundos, usada pelos criados. Joaquim sabia que estaria trancada, mas tinha preparado para isso. Com paciência, forçou a fechadura, usando ferramentas que tinha criado. A porta cedeu sem fazer barulho. Dentro da casa, subiu as escadas. Conhecia cada degrau que rangia, cada tábua solta. Evitou todos eles. O quarto de Bernardo ficava no fim do corredor. A porta estava entreaberta. Joaquim podia ouvir os roncos pesados do homem lá dentro. Entrou. Bernardo dormia profundamente, de barriga para cima, na cama enorme com dossel de veludo. Joaquim se aproximou. Por um momento, ficou parado, apenas olhando para aquele homem que tinha destruído sua vida. Sentiu ódio, sentiu dor, sentiu tudo ao mesmo tempo. Então começou. Com movimentos rápidos e precisos, Joaquim amarrou os pulsos de Bernardo nos postes da cama. Usou nós que tinha aprendido no navio negreiro, nós que não afrouxavam. Quando Bernardo acordou sobressaltado, Joaquim já tinha amarrado também seus tornozelos. Que? Bernardo começou a gritar, mas Joaquim enfiou um pano em sua boca, amordaçando-o. Os olhos de Bernardo se arregalaram quando reconheceu quem estava ali. Terror puro. Silêncio, disse Joaquim com uma voz assustadoramente calma. Se você gritar, eu mato sua esposa. Mato seus criados. Mato todos? Você entende? Bernardo assentiu freneticamente, suor escorrendo pela testa. Joaquim se sentou na cadeira ao lado da cama. Ficou apenas olhando para Bernardo durante longos minutos. O silêncio era insuportável. Você sabe por que estou aqui? Joaquim finalmente perguntou. Bernardo fez que não com a cabeça, mas seus olhos diziam que ele sabia muito bem. Maria Benedita, disse Joaquim, minha esposa, a mãe do meu filho, a mulher que você violentou 5 vezes, a mulher que se matou por sua causa. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Bernardo. Ele tentou falar através da mordaça, fazendo sons abafados. Eu poderia te matar agora, continuou Joaquim. Seria fácil. Seria rápido, mas você não merece morte rápida. Você precisa sentir o que ela sentiu. Precisa entender o que é ter sua dignidade destruída, sua humanidade roubada. O que aconteceu naquela noite, nos registros oficiais, nunca foi detalhado completamente. Mas os criados que chegaram primeiro ao quarto
Quando finalmente os gritos conseguiram atravessar a mordaça de Bernardo, encontraram uma cena que os assombraria para sempre. Bernardo estava ainda amarrado, ainda vivo, mas marcado. Marcado de formas que deixaram claro que Joaquim tinha feito com ele exatamente o que ele tinha feito com inúmeras mulheres ao longo dos anos. A violação, a humilhação, a destruição do espírito. Tudo igual, tudo brutal, tudo merecido na mente de um homem que não tinha mais nada a perder. Joaquim não tentou fugir. Quando os criados entraram, ele estava sentado na cadeira, a faca ensanguentada ao lado, esperando. "Está feito", foi tudo o que ele disse. A notícia se espalhou pela fazenda como fogo. Os escravos sussurravam em choque e admiração. Alguns com medo do que viria, outros com uma estranha sensação de justiça. Bernardo sobreviveu fisicamente, mas nunca mais foi o mesmo. Ficou recluso em seu quarto durante meses, recusando-se a ver qualquer pessoa. Quando finalmente reapareceu, era uma sombra do homem que tinha sido. Não falava mais com os escravos. Mal conseguia olhá-los nos olhos. Quanto a Joaquim, ele foi levado para a prisão no Rio de Janeiro. O processo foi rápido. Escravo que ataca senhor. A pena de morte era certa, mas algo extraordinário aconteceu. A história de Joaquim chegou aos jornais. Em 1872, o Brasil estava em plena discussão sobre a abolição. A lei do ventre livre tinha sido aprovada no ano anterior. Intelectuais, abolicionistas, pessoas comuns começaram a debater o caso. Um advogado jovem, José Bonifácio Soares, decidiu defender Joaquim gratuitamente. Argumentou que um homem que não tinha direitos humanos básicos não podia ser julgado por leis que presumiam humanidade. Como punir alguém por crimes contra seu proprietário, quando a própria lei dizia que ele era propriedade? O caso se arrastou, virou símbolo. Manifestações aconteceram nas ruas do Rio de Janeiro. Pela primeira vez, pessoas estavam discutindo abertamente não apenas a abolição, mas a violência sexual sistemática contra mulheres escravizadas. Em novembro de 1872, em uma decisão sem precedentes, o juiz comutou a pena de morte de Joaquim para a prisão perpétua. Mas havia uma condição. Joaquim seria transferido para uma prisão no norte, longe do Rio de Janeiro, longe da publicidade. Antes de partir, Joaquim teve permissão para uma última visita. Sebastião trouxe Benedito agora com 8 anos. Pai e filho se abraçaram. Joaquim segurou o rosto do menino entre as mãos. "Você vai ser livre", ele disse. "Eu não vivi para ver isso, mas você vai. Prometa que vai se lembrar de sua mãe. Prometa que vai viver a vida que nos roubaram." Benedito chorou e prometeu. Joaquim foi enviado para uma prisão em Pernambuco. Morreu lá em 1884, aos 50 anos, de tuberculose. Nunca mais viu seu filho, mas sua história não morreu com ele. Em 1888, quando a Lei Áurea finalmente aboliu a escravidão no Brasil, Benedito estava lá, nas ruas do Rio de Janeiro, celebrando. Ele tinha 23 anos, era livre e carregava consigo a memória dos pais que tinham pagado o preço mais alto para que aquele dia chegasse. Hoje, poucos conhecem a história de Joaquim e Maria Benedita. Ela não está nos livros de história oficiais. Foi enterrada, como tantas outras histórias de resistência e vingança dos escravizados, mas ela existe. Em documentos judiciais amarelados, em relatos de testemunhas que foram passados de geração em geração. E ela nos faz uma pergunta incômoda: até onde vai o direito à justiça de quem não tem direitos? O que acontece quando o sistema legal protege os opressores e ignora os oprimidos? Joaquim fez justiça ou cometeu um crime? Não há resposta fácil, mas há uma verdade inegável. Em um sistema que desumanizava milhões, Joaquim reclamou sua humanidade da única forma que conhecia. Brutal, terrível, mas profundamente humana. Maria Benedita não teve justiça em vida, mas sua memória, guardada por aqueles que se recusaram a esquecer, é um lembrete eterno de que toda ação tem consequência. E que mesmo os mais poderosos podem ser alcançados por aqueles que não têm mais nada a perder.
Compartilhe essa história para que nunca esqueçamos o preço real da liberdade. Para que nunca esqueçamos as vozes silenciadas pela história oficial. Para que nunca esqueçamos que justiça, às vezes, vem de lugares que não esperamos, das mãos que considerávamos quebradas demais para agir. Esta foi a história de Joaquim, o escravo que se vingou, o homem que pagou pela mesma moeda. E lembrete eterno de que a dignidade humana, quando pisoteada demais, encontra formas terríveis de se reafirmar.